Fala galera, tudo bem? Vamos à nossa última aula de funções da linguagem. Função metalinguística, função fática. Sabe diferenciar? Vem comigo. Galera, quem está acompanhando esse projeto Enem, por favor, dá uma inscrição no canal, se inscreve aqui embaixo, dá um sininho, indique para o amigo. Afinal, o Enem está chegando e é muito importante que você se prepare de uma forma bem bacana para poder obter a sua nota tão sonhada e a sua entrada na faculdade, é claro. Bem, a aula de hoje eu vou falar de função metalinguística. Como o nome já diz, né, metalinguagem, eu estou usando o código para explicar o próprio código. Ou seja, se eu usar a poesia, eu vou usar a poesia para falar da poesia. Se eu falar música, eu vou usar a música para falar da música. Se eu uso desenho, eu vou usar o desenho para falar do desenho. Se eu uso a pintura para falar da pintura, isso aí tem função metalinguística. Então, se eu uso o código para falar do próprio código, isso daí é sempre a metalinguagem. Quer um exemplo como isso aí caiu no Enem? Dá uma olhada aí nessa imagem do Escher. Olha a função aí. Eu tenho o desenho de uma mão desenhando a mão. Olha aí. Eu estou usando desenho. Então eu tenho a imagem, eu tenho um desenho de um desenho. Por isso, essa imagem é construída predominantemente por qual função da linguagem? Veja bem, essa imagem aqui é o que caracteriza a metalinguagem, a função metalinguística. Então, toda vez que você fala em função metalinguística, o que você tem aí? Eu estou usando o código para explicar o próprio código. Agora, eu posso chegar aqui e fazer a chamada função fática. Na função fática, o que vai acontecer? Na função fática, você vai basicamente testar o canal. E aí que está a grande questão. Deixa eu achar aqui a questão, porque eu estou aqui meio que perdido. Mas vamos lá. Na questão, bota aí para mim, o Fredson, que não é a questão do Enem, é da PUC. Então, olha só como é que o cara botou aqui. A questão é começar. Coçar e comer é só começar. Conversar e escrever também. Na fala antes de iniciar, mesmo numa livre conversação, é necessário quebrar o gelo. Em nossa civilização apressada, bom dia ou boa tarde, como vai? Já não funcionam para engatar conversa. Qualquer assunto servindo fala-se do tempo de futebol. No escrever, também poderia ser assim. Deveria haver uma escrita, algo como conversa vadia, como que se divaga, até encontrar assunto para um discurso encadeado. Mas a diferença é a conversa falada. Nos ensinaram a escrever e, na lamentável forma mecânica que supunha o texto prévio, mensagem já elaborada, escrevia-se o que antes se pensara. Agora, entendo o contrário, escrever para pensar, uma outra forma de conversar. Assim fomos alfabetizados, em obediência a certos rituais. Fomos induzidos, e desde o início, a escrever bonito e certo. Era preciso ter um começo, um desenvolvimento e um fim predeterminados. Isso estragava porque bitolava o começo e todo o resto. Tentaremos agora, quem? Eu e você, leitor, continuar conversando, entender como necessitamos reeducar para fazer de escrever um ato inaugural, não apenas a transcrição do que tínhamos em mente, do que foi pensado ou dito, mas a inauguração do próprio pensar. Para aí, me diz você, o escrevente escreve antes, o leitor lê depois? Não, lhe respondo. Não consigo escrever sem pensar em você por perto, espiando o que escrevo. Não me deixe falando sozinho. Pois é, escrever é isso aí. Iniciar uma conversa com interlocutores invisíveis, imprevisíveis, virtuais apenas. Sequer imaginados na carne e osso, mas sempre ativamente presentes. Depois é espichar conversas e novos interlocutores surgem, entram na roda, puxam assuntos. Termina-se, sabe Deus onde. O Marx aí escreveu Escrever é Preciso, e aí ele diz assim, observe a seguinte afirmação feita pelo autor. Em nossa civilização apressada, o bom dia ou boa tarde já não funcionam para engatar conversa. Qualquer assunto servindo fala-se de tempo ou futebol. Ele faz referência à função da linguagem cuja meta é quebrar o gelo. Indica a alternativa que explicita essa função. Olha só, a função quebra-gelo eu estou testando o canal. Eu quero saber se há comunicação entre mim e quem está falando comigo. Dentro de sala de aula é muito comum você falar, entendeu? E aí, tá entendendo? Tá certo? Beleza? Quando você está fazendo isso, você está querendo saber se a comunicação está acontecendo de fato. Se a pessoa que está te ouvindo está entendendo e está recebendo aquilo que fala. Então, isso aí é o quebra-gelo. É aquela coisa de você entrar no elevador e falar, tudo bem? E aí? Tá certo? Bom dia? Está numa fila do banco.
Esse quebra-gelo é muito comum e muitas vezes inicia a conversa, outras vezes não adianta nada. Então, a função que tem aqui é a chamada função fática. E a opção que coloca a função fática é a letra C. Por isso, a resposta aí é justamente isso. É a resposta que fala sobre o objeto, que é a tentativa de manter conversa, a tentativa de manter a comunicação. Sempre que isso for exposto no texto, você já sabe que é a função fática. Beleza? Então, fechamos a função da linguagem. Próxima aula, linguagem verbal, não verbal. Vamos trabalhar com 2 questões para você entender de vez o que é uma linguagem verbal, não verbal, melhor, uma linguagem híbrida. Você sabe o que é? Então perca a próxima aula do Monteiro. Até a próxima.